Então agora eu quero saber a opinião do nosso escravo, vulgo editor Ninho. Seu top 3 de séries. Eu já sei qual que você vai falar primeiro agora, mas... É spoiler. É spoiler, então prossiga, por favor. Tá bom, pessoal. Ó, meu top 3, vou começar com a terceira, né? Foi a primeira série que eu assisti, mas ela, por isso que ela tá no top 3. É a série Arrow, o famoso arqueiro, né? Foi a primeira série que eu comecei a entrar no mundo de séries, né? É uma série onde tem um playboy mimado, que é o Oliver Queen, né? E aí gostoso, um puto de um gostoso. Aí vai de cada um, né? Mas ele tava com o pai dele, né, lá no iate, né? E tal. Só que acabou naufragando, aí eles estavam sem água, sem comida, aí o pai dele, né, se desligou. E aí ficou com uma lista de pessoas ruins, né? E o Oliver foi treinando nessa ilha, né? Que ele ficou Lian Yu, né? Como se fosse a série Lost, né? Tal, né? Você vira um Rambo, né? Do nada, treinando na ilha. Mas depois que ele saiu dessa ilha, né? Ele voltou para a cidade dele, em Starling City, e começou a caçar essas pessoas que estavam na lista do pai dele, né? Que eram pessoas ruins. E aí começou a ter essa aventura de vigilante. Aí conheceu outras pessoas que... Mas me explica uma coisa. Tipo assim, quem mandaram matar o pai dele, né? Basicamente. Enfim, já é um spoilerzinho, sim. Spoiler de uma série de 2011. Não vem com esse papo. Passava, acho que na Fox toda 9 horas da noite, se não me engano. Então, se você não viu essa série, você vai se fuder, então. Mas, tipo assim, são o quê? São outros empresários que mandam matar o pai dele? Como é que é? No caso, um empresário que, tipo, tava incomodando os negócios dele, basicamente, né? Briga de playboy, então, basicamente. Exatamente, né? Briga de poder, né? De poder e grana, né? Mas eu não assisti essa série ainda. É uma série que eu quero ver há muito tempo, mas eu sempre enrolo pra ver. Mas convenhamos, o Arqueiro Verde 1000 vezes mais legal que aquele pulha daquele Gavião Arqueiro dos Vingadores. Sim, eu também acho, cara. Eu acho que, porra... eu tenho certeza que o Oliver Queen ganhava numa disputa de arco e flecha nas Olimpíadas de Londres do Gavião Arqueiro. E é o mesmo Oliver Queen que aparece naquela série lendária da Liga da Justiça, né? Do Liga da Justiça Sem Limites, né? Uhum. Mas enfim, continue falando sobre a série. Então, aí, assim, ele começa a caçar desde os peixes pequenos, né? Tipo, traficantezinho e tal, até começar a atingir, né, os cabeças, né? E até, inclusive, nessa série, aparece aquele vilão do Exterminador, Slade Wilson, mano. Caraca. Eu acho que achei... né? Que inclusive, assim, eu lembrei dele por conta do nada, né? Por conta de Jovens Titãs, né? Eu falei, caraca, ele que é o mané. vilão dos Jovens Titãs. Eu achei bizarro isso, cara. Achei muito, muito maneiro essa sacada que eles tiveram. Mas o universo DC é isso aí, é todo mundo junto, em todo lugar ao mesmo tempo. O que eu achei legal dessa série foi que ela fala, assim, duas coisas, assim, pra mim, né? Ela falou sobre amadurecimento, justiça e companheirismo, né? Porque ele se junta a outras pessoas que querem realmente melhorar a cidade, enfim, né? E aí ele encontra o John Diggle e Felicity Smoke, né? E aí uma trabalha na parte de TI e outra era, tipo, policial, entendeu? Aí eles meio que se ajudam. Ele meio que é uma variante do Batman, né, o Oliver Queen. Só que a Só diferença é que ele sai de dia e o Batman sai de noite.
combater o crime. Ele sai a qualquer hora. Sai a hora que ele quiser, né? Ele tem tempo e dinheiro pra fazer isso. Exatamente, velho. Mas eu lembro que ele, na série da Liga da Justiça, no desenho animado, ele chegou a falar com o Batman, porque eu sou um esquerdista, Batman. E ele pagava pau pro Batman, né? Porque o Oliver Queen meio que ele também é um justiceiro social. Sim, sim. Eu não cheguei a assistir esse crossover, né? Específico. Eu me lembro de muito crossover. Não é um crossover, né? Porque veio antes da série Arrow, né? Esse desenho. Isso eu não cheguei a pegar. Na época, cara, a gente tá falando de uma série de 2012. Então, assim, eu só fui ter internet banda larga em 2015. Então, tipo, nessa época eu pegava as coisas da Lan House, né? E trazia pra casa. Então... que eu falei, eu era uma criança pobre, então eu só tinha TV aberta pra assistir. E eu era filho único. Então, como que eram as minhas manhãs de segunda a sexta? De segunda a sábado, na verdade. Eu puxava meu baú de brinquedo para a sala, derrubava tudo no chão e começava a brincar. E ia zapeando a TV aberta. Então, no SBT tinha um Bom Dia e Companhia, passava a Liga da Justiça, o desenho. Aí depois virou Liga da Justiça Sem Limites. Aí eu ia pra caralho a abertura, diga-se de passagem. Muito bom, muito bom. Aí os heróis chegando de fundo. Ia pra Globo, tinha Caverna do Dragão, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Na Band tinha desenho da Nick, e por diante. Então, por isso que eu me lembro bem desses desenhos de super-herói. Tinha o Espetacular Homem-Aranha também, era excelente. Mas eu lembro que eu não assisti Arrow, mas eu lembro que quando eu tive TV a cabo, a gente falou da tríade da Warner, né? Mas eu lembro que, cara, sempre tinha propaganda. Hoje, às 9 horas, Arrow, na Warner. Eu falava, caraca, eu vou ver essa série, só que eu nunca lembrava de ver essa série. Mas era também um dos clássicos do Warner Channel, né? Sim, e tinha muito crossover entre a série Arrow com The Flash, que eu acabei assistindo The Flash, Flash no caso, mas eu não gostei muito não. Tipo, a primeira temporada foi legal, mas depois, tipo assim, tá, beleza. E seu segundo lugar? Beleza, vamos lá. Cara, segundo lugar é uma série que eu acho que, na boa, acho que só eu assisti assim do meu círculo social, né? Foi uma série que lançou em 2015, aí eu já tinha, internet pra pegar, né? Que chama Mr. Robot, o Senhor Robô, né? A tradução brasileira, cara. Ele basicamente era um... Eles traduziram o nome da série? Né? Tipo, a série chegou a ser dublada na primeira temporada, as primeiras temporadas, só que depois ficou uma coisa que acho que eles não dublaram mais. E aí eu também só fui assistindo legendado. Porque... É igual o Brooklyn Nine-Nine, quando foi dublado, era Lei e Desordem. Tomar no cu. Merda, mas enfim, prossiga. Então, assim, essa série falava muito sobre um programador que tinha lá seus problemas de ansiedade social, depressão, transtorno dissociativo. Inclusive, o pai dele morreu, aí, tipo assim, na série ele viu o pai dele, só que na verdade ele estava conversando com a segunda personalidade dele. Aí ele trabalhava numa empresa de cibersegurança que prestava serviço para uma empresa chamada E-Corp, que, né, enfim, basicamente abre aspas, né, tipo uma Google, uma mega corporação, só que fazia coisas não éticas. E aí ele como toda Big Tech na vida real. E aí ele chegou a hackear essa empresa, inclusive ele fez o sonho de todo anarquista, que é basicamente tipo acabar com a dívida de todo mundo, né, aquelas dívidas surreais. É o Ciro Gomes, né? É o Ciro Gomes. Aí, tipo, todo mundo começou a duvida realmente do zero, assim, tal. E do zero não, mas ele chegou a, tipo, mudar a moeda e tal, enfim. É bem maneiro a série. E também fala muito sobre ele, sobre como ele
ele lidou com essa situação, enfim, pessoal dele. E ele também teve amigos que ajudaram ele ao longo da, da série, vários grupos hackers, enfim, né? E a trilha sonora é muito boa dessa série, cara. Eu recomendo demais vocês assistirem. Bacana. E no seu top 1, sua melhor série da seleção que nós preparamos aí? O top 1, né? Acho que não é novidade pra vocês, mas é o Invencível. Eu gostei pra caramba da estética, porque. Pense, Mark, pense! Exato. No caso, como já tava. Não sei você, mas já tava um pouco com saudade de desenhos animados de boa qualidade, assim e tal. Eu acabei identificando no Invencível, principalmente na primeira temporada. O bom de Invencível, cara, é que essa série, ele, por exemplo, tem os heróis, ok. Só que, por exemplo, se eles derrubam um prédio, tipo, a população não fica intacta. Tipo, acaba acontecendo morte, acaba acontecendo E muita gente consequência. morre. Gera Exato. a população do país tá menos a metade, tanta gente morre nessa porra. Ué, né? Exatamente, cara. Então, tipo, é uma parada extremamente. Assim, eu não diria que é próximo da realidade, né? Mas se existisse, seria realmente a realidade, né? Ainda bem que é ficção, né? Também que é ficção, Exatamente. Imagina, pô, tem um vilão, a gente morre aqui, tá ligado? E é bacana que Invincible é aquela mesma pegada de The Boys. Eles fazem paródia de super-herói da Marvel e da DC, né? Outra questão que eu gosto de Invencível é que, por exemplo, o Mark, né? Ele nasceu de um pai herói, né? Tipo, uma cópia descarada de Superman. Aí, cópia descarada no sentido de poderes, né? Só faltou o raio laser. Mas, ele chegou naquela moda de fazer cópia malvada do Superman. Só que aí o pai dele, né? O Omni-Man foi pro lado mal e o Mark depois ganhou poderes e foi pro lado bem. Então... Na verdade, o Omni-Man sempre foi do lado do mal. Sim, eu tô meio que adiantando, ele escolheu esse lado, né, basicamente o que eu quis dizer. Ele foi doutrinado. Exatamente. Então, assim, o bom dessa série é que traz um realismo, apesar da gente não viver nesse mundo, mas que se existisse... Se existisse super-herói no mundo real, imagina no Brasil. No Brasil, pô, bate um vento mais forte, cai um prédio. Imagina se tivesse ultra-humanos voando, dando laser, fogo, dando radar no choque no centro de Pelotas. Imagina que merda que nem ia acontecer, sabe? Eu digo mais, Invincible tem tudo que a gente gosta. Tem violência, Sim. Tem sexo, porque sexo vende. Tem superpoder. Tem paródia de herói. É bacana tem bacana pra caramba. O The Boys ele ilustra bastante assim a pirâmide de Maslow completa. Não sei se você concorda com isso aí. Não, com certeza. Mas agora é a minha vez, a minha hora de brilhar. Agora é a parte da única opinião que importa no vídeo caminho. É um top 3, mas não é um top 3 necessariamente do melhor pro pior. Mas a primeira série que eu queria comentar foi uma série que me marcou muito positivamente, que é Brooklyn Nine-Nine, que eu já citei aqui anteriormente. Ou se você é um idiota completo e viu dublado Lei e Desordem. Assim, gente, eu amo a dublagem brasileira, mas nessa série isso não foi um trabalho muito bom, não. Ficou umas adaptações meio forçadas, meio... Não gostei, não. Mas enfim, sobre o que é Brooklyn Nine-Nine, ou Brooklyn 99. Basicamente, se passa na 99ª Delegacia de Polícia do Brooklyn, em Nova York, onde o protagonista é o detetive Jake Peralta. Diferente de outras séries de policial, essa já não é uma série séria, não é um drama policial, é uma comédia policial. Só que é uma comédia inteligente, não é que nem a Academia de Polícia, que é boberol,
não é comédia sessão da tarde. Então você tem cenas de ação, de drama sim na série, eles tocam em temas sérios, mas é uma comédia saudável, sabe? Muita gente elogia a masculinidade saudável de Brooklyn Nine-Nine, porque não é aquela caricatura de policial dos anos 70, burucutu, violento, com frase de efeito. Você tem personagens que são humanos, que eles têm seus defeitos, eles têm suas inseguranças. Eles conseguem tocar em temas sociais sérios sem ser de forma forçada. Então, por exemplo, o capitão dessa delegacia, ele é gay. Só que, tipo assim, isso fica muito sutil no piloto da série, e só no final do episódio que ele fala, eu sou gay. Aí, tipo, todo mundo já sabendo, e o Jake Peralta, que é uma anta, falou, não sabia. E aí eles mostram isso, eles fazem meio que um flashback, mostrando todos os sinais de que ele é gay. E eles vão tocar em assuntos como homofobia e principalmente racismo na série no decorrer das temporadas. Tanto que tem o pai do Chris nessa série, né, o saudoso Terry Crews, que tem um episódio que ele sofre racismo. Então, tipo assim, o Terry Crews nessa série, ele interpreta o sargento da polícia, Terry Jeffords. E é um episódio que ele tá simplesmente andando na frente da casa dele, porque a filha dele deixou cair uma bola na rua, não lembro, ele vai buscar, e chega um policial que tem uma patente mais baixa que a dele e rende ele no meio da rua só porque ele é negro, ele tá num bairro chique, tá? E eles discutem isso nesse episódio, e tipo, cara, é uma série de comédia muito engraçada, tem piadas muito boas, cara, é igual Chaves, toda vez que eu assisto eu rio, mas que ainda toca em temas inteligentes. E tem momentos de tensão na série, que tu acha que o personagem vai morrer. E numa série de comédia. E essa série, eu reassisti ela no ano passado, no início do ano passado. Eu tava passando por uma fase da minha vida bem chata, que eu tinha acabado de sair de um emprego que eu gostava muito, e entrar num emprego que eu não gostava nem um pouco. E eu tava naquela fase de fazer estágio obrigatório na faculdade, já começar a pensar em TCC, aquela tensão toda, e ter que conciliar trabalho com faculdade. E nos meus intervalos do trabalho eu assistia essa série. E tipo, porra, era uma série de conforto. A mesma sensação que o patrão tem com Friends é a sensação que eu tinha com Brooklyn Nine-Nine. E eu tenho essa série do meu coração guardada, e eu sempre que eu posso eu reassisto ela. Que eu acho que é uma série que vale a pena a gente reassistir sempre. Em segundo lugar, é também uma série policial, só que já é um drama policial mesmo, que é uma série que eu conheci no Instagram e nos shorts do YouTube. Sempre aparecia corte dessa série pra mim, que é a série The Rookie, né, ou em português O Novato, que conta a história do John Nolan. Ele era um empreiteiro que vivia numa cidade pequena dos Estados Unidos, tipo Minnesota, né? Essas microcidades que tem nos Estados Unidos, e ele presencia um assalto quando ele estava no banco, e ele ajuda a render o assaltante, e ele tinha acabado de passar por um divórcio, né, e uma das formas que ele tem de superar o divórcio é justamente entrando para a academia de polícia, só que ele entra para a academia de polícia de Los Angeles. Então ele viaja, tipo, uma viagem longa, se muda de estado, de cidade, pra ser policial em Los Angeles. Sim. E é muito engraçado porque eles pegam muito bem a essência do que é ser policial nos Estados Unidos. Que por mais que os Estados Unidos seja um país que tem um problema de racismo muito grande, até às vezes até mais violento que no Brasil, tem gente morando dentro de carro, tem gente que não consegue pagar despesa médica lá. A polícia nos Estados Unidos, ela tem um preparo maior em lidar com civis. Então, tipo, eles são instruídos a tentar não usar arma de fogo, né? Tentar usar só armas não letais. E, tipo assim, aqui no Brasil, cara, é o BOP subindo o complexo do Alemão de Camburão, dando tiro pra todo lado, né? Sim. E aí lá, e tem muito disso, cara. Na série, tem muita dessa cena de tensão, tipo, do cara armado lá, perigoso, e o John Nolan, principalmente, tentando convencer ele a se render.
E é uma série que, tipo assim, dá aquela sensação, cada episódio que acaba, você quer ver mais. Você quer ver mais. Porque tem personagens muito bons. A dublagem dessa série é maravilhosa. É maravilhosa. Tem o Guilherme Briggs dublando o episódio principal. Então só aí já ganhou meu coração. Que eu amo o Guilherme Briggs. E inclusive eu tentei assistir essa série legendada. E, cara, é triste, sabe? É triste. Nada contra os atores, mas, tipo, a dublagem dá tudo um tchan a mais pra essa série. E é uma série que toca muito em racismo, fala sobre desigualdade social. E é como eu falei, é uma série que quando acaba eu já quero ver o próximo episódio. Porque é uma história muito boa e uma dublagem excelente também. Sim. E, por último, mas não menos importante, uma série também polêmica, tem um final ruim, que é Game of Thrones. Game of Thrones, eu tenho um carinho especial por essa série. Primeiramente, por quê? Também eu conheci ela naquele saudoso megafilmeshd.net. Só que quando eu comecei a assistir, foi em 2014, era muito complicado assistir a série de dia, porque é uma putaria do caralho essa série. É gente pelada, gente se comendo o tempo inteiro. Tem que ver no celular escondido, né? Tem que ver no celular escondido, cara, de fone. Definitivamente não é uma série segura pra se ver no trabalho. Não é. Não vê na escola, não vê com visita em casa. É gente se comendo o tempo inteiro. É peru, é peito, aparecendo na tela o tempo todo. Inclusive, eu queria te perguntar uma coisa, mano. Assim, sei que não tem nada a ver, mas. Cara, quem gosta de ver Game of Thrones, seja homem, seja mulher, tipo, gosta de, né, estar naquela fase? Porque, cara, todo mundo fala isso, velho. Tipo, mano, a série basicamente é todo mundo se comendo e morte. Mas é porque tem muito mais do que isso, né? Eu vou chegar lá, inclusive. Mas, aí eu tive que parar de ver essa série justamente por causa dessa dificuldade de acompanhar. Eu lembro que eu acho que eu cheguei a ver só até a segunda temporada nessa época. Entendi. Quando foi no ano de 2017, eu tava no meu segundo ano de ensino médio, eu tinha um grupo de amigos que tava assistindo Game of Thrones. Se eu não me engano, na época, tava lançando a sexta temporada. Não, mentira, a sétima temporada. É isso mesmo, sétima temporada. Aí eu falei, cara, vou voltar a ver então, pra ter assunto pra falar com meus amigos. Eu, cara, maratonei essa série. Maratonei, cheguei e vi tudo. E Game of Thrones, cara, tem um universo de fantasia muito bom. Né? Pena que o autor dos livros, o George R. Martin, esse gordo, escroto, filho da puta, preguiçoso, não escreve mais, né? Mas é um universo de fantasia, tem magia, tem criaturas místicas, tem a própria mitologia de deuses, muito bem desenvolvido. E as cenas de luta, de ação, são muito boas também. Então, tipo, tem luta de espadinha, tem dragão cuspindo fogo, tem revolução de escravo, é muito bom. A lore, a história daquele mundo também, você vê as linhagens dos reis, os diferentes governos, as diferentes nações que existem, as diferentes culturas. Então vai muito além de nudez e violência, sabe? Tem muita violência e muito sexo, porque, normalmente, sexo e violência vendem muito. São as coisas que mais vendem fácil, é sexo e violência. Mas vai muito além disso, porque eu falei, tem toda uma lore fantástica, bem desenvolvida. Sim. Ô, patrão, tu chegou a assistir Game of Thrones, mesmo que seja um pouquinho, o que você acha? Então, cara, não, eu nunca cheguei a assistir Game of Thrones, mas tudo que eu escuto falar sobre é isso, né? É morte e putaria. Mas eu nunca vi mesmo. Vejo que é muito bom. Eu vi um episódio com o Dark, mas assim, foi metade de um episódio e já não é uma série de interesse minha logo de início. Eu também senti isso quando eu tentei assistir, cara. Falei, cara, por que o pessoal gosta tanto? Enfim. Cara, eu lembro que no último episódio eu tava na missa no último episódio de Game of Thrones. Tinha gente na igreja olhando o celular. Entendeu? Vendo o último episódio, tipo, pagando pra missa e o pessoal no celular vendo o último episódio.
Igreja, igual um alienado. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Era tipo assim, orando e torando, né, velho? Mano, acho que, sei lá, ultrapassou. Foi igual a Avenida Brasil, o último capítulo de Avenida Brasil. E eu ia chegar lá. 2018 a gente ficou o ano inteiro sem Game of Thrones, porque eles adiaram a última temporada. E a última temporada saiu em 2019, quando eu já estava formado na escola, e eu meio que eu era o tuco da grande família nessa época, eu não trabalhava nem estudava, 2019. Foi um ano bem difícil pra mim, bem ruim, emocionalmente falando pra mim. E quando saiu o último episódio de Game of Thrones, eu e meus amigos, a gente fez um dia temático de Game of Thrones. A gente foi pra casa de um amigo nosso, foi no supermercado, comprou cerveja, vinho, salgadinho, besteira pra gente comer, pra gente assistir o último episódio. E a gente fez um rolê muito legal nesse dia. Muito legal nesse dia. E quando saiu o último episódio, a gente assistiu ao vivo. Assim que lançou, a gente assistiu. Cara, eu lembro que no final a gente tava gritando igual o final de Copa do Mundo. E igual o patrão falou, foi um evento igual o episódio da Avenida Brasil. Porque foi uma série que impactou muita gente e conseguiu uma audiência muito fiel ao longo dos anos. Só que no dia seguinte, quando o sangue já tinha esfriado, quando a emoção tinha passado, a gente percebeu, cara, que episódio merda. O último episódio de Game of Thrones foi muito ruim. Eu lembro que quando eu vi o último episódio de Stranger Things, eu tive a mesma sensação que eu tive depois que eu percebi que o último episódio de Game of Thrones foi uma merda. Porque é a mesma coisa. Rusharam muita coisa, estavam com pressa do episódio. Um monte de coisa que tinha sido desenvolvida nas outras temporadas, eles pegaram e jogaram no lixo. E eu achei muito injusto matarem a Daenerys, cara. Muito injusto. Sério mesmo. E muito injusto de fazer essa coisa dela virar um rei louco 2.0. Como o Ninho e o patrão assistiu, eles vão entender essa questão do rei louco. Mas eu achei muito injusto. Apesar de tudo, é uma série que eu reassistiria do zero, hoje em dia. E é uma série que eu tenho no meu coração, porque eu acho que Game of Thrones tem muito mais episódios e temporadas boas do que o último episódio apenas. Né? E eu tenho todo esse apego emocional pela série por esses motivos que eu falei. E tem um spin-off muito bom que voltou agora esse ano, que é o Casa do Dragão, que é excelente, uma série, eu acho que até melhor que Game of Thrones em muitos sentidos. Isso que eu ia perguntar, o House of Dragon, né? Eu sempre quis saber, ele tem alguma correlação com o Game of Thrones? Eu sempre achava que era uma continuação, sei lá. Na verdade, é um spin-off que se passa antes. As Crônicas de Gelo e Fogo, que é a saga de livros que inspirou Game of Thrones, são vários livros. O primeiro livro na linha do tempo acho que é Fogo e Sangue, se eu não me engano, que é a história inspirada em House of Dragon. Por que chama House of Dragon, a Casa do Dragão? Tem várias casas reais no mundo de Game of Thrones, são várias famílias reais. Uma das famílias é a família Targaryen, que é uma família que veio de um continente diferente de Westeros, que é inspirado na Grã-Bretanha, que é o continente que se passa em Game of Thrones, que dominou Westeros. E eram 7 reinos, né? E um cara da família Targaryen, ele veio montado num dragão, porque a família Targaryen domava dragões, e dominou esses 7 reinos. Virou o rei dos 7 reinos. E House of Dragons conta a história de uma guerra civil que teve entre Targaryens para disputar o trono de Westeros. Se passa vários anos antes de Game of Thrones. E é basicamente isso, porque uma das coisas mais legais de Game of Thrones era justamente os Targaryen, porque a Daenerys, que virou a vilã no final, ela é a Daenerys Targaryen, ela é a última Targaryen viva, que tenta tomar o trono que é dela por direito. Porque você tem o Rei Louco, né? O Rei Louco foi o último rei Targaryen que foi deposto por uma revolução do Robert Baratheon. E aí ela quer retomar o trono que é dela por direito. E House of Dragon conta justamente uma das guerras civis que teve entre membros da família Targaryen. E é muito boa. Porque tem tudo que a gente gosta. Tem putaria, tem dragão cuspindo fogo, tem intriga política, muita intriga política. E é isso. Pra mim, eu acho melhor Game of Thrones. E eu espero que o final de...
De Casa do Dragão seja melhor. Falando de colocando nos status, não sei o que, Dráculos, não sei o que. Porque tem várias casas, né? E agora no House of Dragon você tem a facção preta e a facção verde, são dois herdeiros lutando pelo trono. Mas Vaz, tu recomenda, obviamente, assistir primeiro a série original, né? Game of Thrones, primeiro Game of Thrones, sim. Isso. Pra Até entender porque tudo. House of Dragon tá em lançamento ainda. E eu não sei quantas temporadas vai ter. Sim. Então primeiro assistam Game of Thrones. Que tem 6 temporadas, né? Game of Thrones, né? Tem 8 temporadas. 8. E aí depois vocês assistam House of Dragon. E leiam os livros também. Eu acho mais interessante ler os livros também. Porque como qualquer obra audiovisual que tem livro e filme, o livro é sempre melhor. Até porque não cabe tudo também na obra audiovisual, né? Porque a gente tá falando de, cada série... Naquela época, tipo, a série... um episódio do Game of Thrones era, tipo, 40 minutos, 1 hora? Não, Game of Thrones já foi uma das que inaugurou essa coisa de cada episódio ser um filme. Tem mais de 1 hora cada episódio. Então a gente tá falando de um filme para cada episódio. E mais ou menos quantos episódios tem cada temporada? Uns 20. Aí, 20 horas pra assistir a primeira temporada. Acho que é de 10 a 20 episódios. Eu sei que a 8ª é a que tem menos, justamente porque ela é a última. Mas é bom, assistam, vocês vão gostar. Sim. Mas não assiste com a vovó, não assiste com a mamãe, porque do nada. Por favor, né, família? Vocês estão vendo lá Dragões pelo Fogo e no próximo take é irmão comendo irmã, sabe? É a irmã cuspindo fogo e outras coisas, né? Exatamente. É o Jon Snow enfiando a espada no zumbi e depois enfiando o pinto na Daenerys, sabe? E é putaria explícita. Então, tomem cuidado como que vocês vão ver isso aí. Menções honrosas, patrão. Tem alguma menção honrosa pra fazer? De alguma série que você não citou aqui? Não tem não. Vamos lá, tá tudo aqui. Nosso editor, Ninho. Cara, menção honrosa a alguma série. Cara, assim, eu gosto de séries que geralmente são fidedignas à história. Acho que a última que eu assisti, tipo, apesar de ter corrido um bocado, né, porque é série, mas eu tô gostando um bocado da série do Avatar, sabe? Tipo, ela tá bem fidedigna àquele desenho antigo, assim. Mas não tá mesmo, agora a gente vai cair na porrada aqui, se falar que essa série maldita da Netflix tá de fidedigna ao desenho. Eu amo esse desenho com todas as minhas forças. Eu assisto esse desenho todo ano. É meu ritual. A gente vai rolar no chão de porrada se falar que tá fidedigno ao desenho, cara. Assim, pelo menos assim, um pouco do que eu lembro. Assim, a gente tá falando de um desenho aí que, eu assisti em 2000 e... sei lá, mano, 2004. Senhores telespectadores que estão nos escutando, a gente vai ter um episódio só falando sobre essa série do Último Mestre do Ar. E eu vou descascar essa série em breve. Não percam os próximos episódios do Agressivamente Nerd. A gente vai comparar de pedaço em pedaço. Sim. Mas pelo geral que eu lembro da história, tipo... por exemplo... beleza, eles encontram a Toph, depois vão treinar com o Zuko. Aquelas 2 irmãs, eu acho que uma... Relaxa, a gente vai discutir. Relaxa. Guarda a saliva pro episódio dessa porcaria dessa série, maldita. Mais alguma menção honrosa? Honrosa de verdade, cara. Porra. Caralho, de cabeça eu não tô lembrando. Porque tá difícil, cara, de série, assim. Pelo menos recentemente, tá um pouquinho difícil de achar. Inclusive, até comentar isso contigo, né, Rick? Tipo, eu tenho algumas menções honrosas a fazer. Primeiro, Mandalorian, lembrei. Mandalorian, porra, grande série. Mandalorian. Grande série. Inclusive, eu tenho o Baby Yoda aqui na minha estante. Tipo, eles fizeram uma história paralela do Star Wars, né? Porque. Pai solteiro, né? Pai solteiro. É isso.
Resumo de Mandalorian, pai solteiro. Pai solteiro querendo se aventurar, né? Um bebê de 300 anos, bizarro. Vai falar aí. Minhas menções honrosas. Primeiramente, são 2 séries que eu tô assistindo atualmente. Uma delas é The Vampire Diaries, ou em português, Diários do Vampiro. Muito boa. É uma série, assim, água com açúcar totalmente, sabe? É romance de vampiro, melhor do que Crepúsculo. E eu sou um grande fã da saga Crepúsculo, dos filmes. Que eu acho que os filmes da saga Crepúsculo, eles são tão ruins que eles são bons. Eu recentemente maratonei eles de novo e eu me diverti muito assistindo, mas enfim. Melhor que Crepúsculo. Eu adoro coisa de vampiro, né? À toa que Monique é Vlad, em homenagem ao Vlad Drácula Tepes, né? Príncipe da Valáquia, que inspirou o Drácula dos livros, dos videogames, dos animes, etc. Tem romance, tem luta, tem vampiro, tem sexo que vende. Então, bacana. Assistam, tem na Netflix. Uma série brasileira, hein? Série brasileira. Que nós não damos valor para nossas séries brasileiras. A Grande Família. Eles vão falar, porra, mas a Grande Família, você falando sério, falando de meme. Não, cara, realmente. O meu plano de internet, ele dá acesso gratuito ao Globoplay. A versão paga do Globoplay. Aí eu falei, cara, vou assistir a Grande Família. Eu lembro que eu assisti quando eu era criança. Eu assisti em 2019, que eles passavam à tarde. Cara, que muito bacana. Porque a gente se identifica, porque é o cotidiano de uma família brasileira, sabe? Então você consegue se identificar com as intrigas que eles têm, com os problemas financeiros que eles passam. Tipo, às vezes tá lá a dona Nenê decidindo qual carnê que ela vai pagar. Sabe? Porra, muito legal mesmo. E uma série bem antiga, que eu tô vendo por meios alternativos, né? Navegando pelos 7 mares, que é Malcolm in the Middle, que é uma série que passava na Fox há muito tempo. E eu lembro que eu descobri essa série quando eu era um jovem mancebo. Eu tinha os meus 8, 9 anos e eu tava de férias escolares. E aí eu liguei na Band à tarde e tava passando uma série bizarríssima com o Bryan Cranston, que mais tarde viria a ser o nosso querido Walter White, de Breaking Bad. Inclusive, outra menção honrosa, Breaking Bad, assistam, muito bom. E o Frank Muniz, que chamava Malcolm in the Middle, que é basicamente um boberol americano, uma sitcom bem anos 2000, que o protagonista fica falando com a câmera, quebrando a quarta parede, só que ninguém vê ele falando com a câmera, né? É muito legal. Que é uma família de classe média baixa dos Estados Unidos, com 3 filhos pequenos, onde o filho do meio, que é o Malcolm, por isso chama Malcolm in the Middle, Malcolm no meio, onde eles têm problemas na escola, eles fazem bagunça e tentam esconder para a mãe não brigar com eles. Eles vão crescendo com o passar das temporadas, então tá passando um merda de um motoqueiro aqui. Então, eles vão crescendo também durante as temporadas, igual o Stranger Things. E isso reflete no enredo da série. Então, na adolescência, eles começam a falar de namoro, começam a falar de insegurança, e é muito bacana. E tipo assim, cada episódio tem 25 minutos. Então você assiste uma temporada inteira em uma tarde de domingo. Sabe, aquela melancolia de domingo à tarde, assista Malcolm in the Middle. Você vai se divertir muito, confia em mim. Tem no Disney Plus, mas o Disney Plus é caro pra cacete. Então, se você também está vivendo a grande era dos piratas, você quer assistir de forma alternativa, é facinho de achar na internet. Mas assista. Facinho de achar o One Piece. É facinho de achar o One Piece, exatamente. Inclusive é uma série que vai estar sendo bem falada, né? E essa série realmente merece um episódio também. Vamos ter episódio só do live action One Piece. Tem o Dark, porque o Dark é um fresco que não quis assistir a série. Mas a gente vai falar aqui no Gabriel Mistério dos próximos capítulos. Não percam vídeo só sobre o live action de One Piece. É isso. Mais alguma coisa a dizer? Agradecer aí o convite, né? Espero aí que eu consiga aí também alegrar os vossos corações dos telespectadores, né? E, enfim, que eu consiga trazer mais pontos de vista e perspectivas também
as séries. Ó, vou estar por aí, tá ligado? Se eu não tiver na narração do vídeo, eu vou estar com memes aí. Isso Pode aí. contar comigo, é isso aí. Aqueles memes legais que vocês veem no vídeo, é tudo o Nil que coloca. Exatamente, é tudo ideia da minha cabeça. Horas trabalhando sob o chicote do patrão para trazer um vídeo bacana para vocês. Não, patrão, tudo culpa tua, né? Tudo culpa do patrão. É isso aí, gente. Valeu por assistir a gente. Um beijão no coração. Deem seu like ou seu dislike. Comentem a sua opinião. Adicione o vídeo aos seus favoritos. Compartilhe com a vovó, com o vovô, papai, mamãe, tia, coleguinha da escola, irmão, primo, com o papagaio da vizinha. Compartilhe muito esse vídeo. Um beijo bem molhado na sua bunda e até a próxima. Que delícia, valeu.